E o Internacional que conquistou o empate por 0-0 no estádio Mineirão hoje contra a equipe do Cruzeiro, e na entrevista coletiva Roger Machado e o vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, reclamaram muito da arbitragem. José Olavo inclusive trouxe dois bastidores de novas normativas que foram trazidas para o Internacional às 4h06 da tarde, ou seja, 1 hora antes do jogo. Além disso, também quero te trazer uns detalhes do que o Roger falou na entrevista coletiva, projetando já a próxima partida do fim de semana contra a equipe do Juventude. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Lembrando, primeiro link na descrição tem a BW, onde tu consegue comprar camisetas básicas do estilo algodão e também no modelo egípcio. Utiliza o cupom TN12 para ganhar 12% de desconto. Além disso, primeiro também aqui no comentário fixado, deixa a tua opinião, o que tu achou desse empate do Inter por 0-0 contra o Cruzeiro, gostou, não gostou? O que tu achou das mudanças do Roger, sobre a arbitragem também, que foi um pauta desse jogo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também a tua opinião após esse jogo, tá bom? O Inter que começou o jogo, como disse o próprio Roger Machado, até os 18 minutos tentando estudar a equipe do Cruzeiro. O Inter começou mal o jogo, não tendo muito equilíbrio, e segundo o Roger, depois dos 18 minutos, o Inter conseguiu encaixar bem a marcação e melhorou na partida. Mas logo, aos 35 minutos, o Roger teve um lance, já tinha tomado amarelo, mas no lance, junto com o Matheus Pereira, ele acabou sendo expulso, no vermelho direto de Bruno Arleu de Oliveira. Inclusive nem tinha dado amarelo, o que significa que o Roger vai ficar fora nos próximos 2 jogos, contra a equipe do Juventude, agora no próximo fim de semana, e posteriormente a isso, no próximo jogo que vai ser remarcado da CBF, onde possivelmente pode ser contra a equipe do Fortaleza. Antes disso, 5 minutos antes desse lance, tinha tido o lance do Borré, com o próprio Matheus Pereira. Um lance que foi muito, inclusive foi pauta da entrevista coletiva, né, onde também, teoricamente, na visão do Inter, o Matheus Pereira deveria, por exemplo, ter tomado o cartão amarelo ou, enfim, o cartão vermelho. Após isso, o Roger Machado falou sobre 2 situações. E antes de eu falar da arbitragem, eu quero falar sobre algumas mudanças que ele fez. Ele disse que achou o empate bom, obviamente, devido a tudo que aconteceu e todo o roteiro que foi a partida, o Inter jogar com a menos, no mínimo por 60 minutos. Disse que o time segurou bem e deu uma aula defensivamente, foi muito equilibrado. Além disso, a gente sabe, Antony, pauta da partida, pegou pênalti, foi muito bem no jogo de hoje, também falou na zona mista, e ele trouxe uma frase que foi muito importante. O Antony disse que ele é fruto de vários trabalhos, que ele é fruto desde quando ele estava nas categorias de base, desde os 12 anos de idade, e que ele é fruto de tudo que aconteceu no Internacional, não só na base, mas também no profissional. É um jogador que recentemente renovou contrato com o Inter e é um atleta que é cria das categorias de base do Inter com apenas 22 anos de idade. Além disso, voltando para a pauta do Roger Machado, ele falou sobre 2 situações importantes também. A partir do próximo jogo contra o Juventude, agora no dia 1º de setembro, o Inter não vai ter nem o Gabriel Mercado e também não vai ter o Agustín Rojo. 2 jogadores tomaram, né, o Rojo expulso e o Gabriel Mercado acabou tomando o 3º cartão amarelo, e o Roger Machado não terá esses 2 atletas à disposição. A partir disso, vai ser feita uma nova zaga, possivelmente com Vitão e Igor Gomes. E ele falou sobre essa situação. Vitão que tem negociações para deixar o Internacional, o Nottingham Forest da Inglaterra é um clube que está interessado, mas ele garantiu que o Vitão vai jogar no fim de semana. Outra situação que ele falou também foi sobre a chegada de Natan, novo lateral direito do Inter, 22 anos, que chega por empréstimo do Santos. E ele disse que foi uma indicação conjunta do Inter, houve uma convicção, né, por parte do trabalho dele, porque ele disse que ele fez uma base muito forte, aprendeu muito no futebol europeu, e ele disse que quando chega uma contratação, ele gosta muito de ver o histórico do atleta no dia a dia. E ele conversou com pessoas que participavam do dia a dia do Natan. E a partir disso, ele ficou sabendo que era ótimo, e ele disse que é um atleta que queria estar no Internacional, que fez muita força para vir no Inter, e é um atleta que vai agregar bastante. Bom, agora a gente vai para a pauta muito importante, que é a arbitragem, que foi certamente a tônica dessa partida. Começando primeiro sobre a reclamação de Roger Machado. O Roger disse, inclusive já tinha falado isso em entrevistas anteriores, que ele não entende o critério de arbitragem. Que, inclusive, ele falou, e aí ele trouxe um bastidor, que na palestra antes do jogo, ele fala sobre o histórico de cada árbitro. Esse árbitro apita de tal jeito, esse árbitro dá mais cartões amarelos para controlar o jogo, esse árbitro é um estilo mais calmo, e na palestra ele sempre fala para os jogadores. E ele diz que esse árbitro, que é o Bruno Arleu de Oliveira, é um cara que não sabe controlar o jogo. E para tentar controlá-lo, ele dá muitos cartões amarelos. E por isso que
que ele falou para os jogadores não acabarem, inclusive após isso a gente vai falar sobre a nova normativa, mas para os jogadores não reclamarem tanto. Por isso que a gente não vinha tantos bolos do Internacional em volta da arbitragem, com exceção daquele pênalti do Ener Valencia que a gente vai falar posteriormente. Mas, inclusive, ele trouxe a média de arbitragem, né? Ele disse que o Bruno Aleixo de Oliveira tem uma média de quase 7 cartões por jogo. Após isso, a gente teve uma fala do vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, que aí escancarou 2 bastidores muito importantes. Ele reclamou da arbitragem, né, repudiou toda a situação que aconteceu hoje, falou que teve novamente uma discussão com a CBF, que vão haver novas reclamações formais, mas ele disse que isso não adianta nada, porque a CBF sequer responde o Inter e vão fazer de novo novos ofícios para falar do que foi essa noite contra o Cruzeiro. Além disso, aí ele trouxe 2 bastidores que foram absurdos. Ele disse que às 4 horas da tarde, isso é 3 horas antes de começar o jogo, eles receberam essa nova normativa da CBF que dizia que a partir de agora, somente os capitães de cada time poderiam reclamar com o juiz, tirar algumas informações sobre o que tinha sido marcado. E qualquer outro atleta que fosse reclamar, conversar com o juiz, tomaria cartão amarelo, seria divertido. E o José Olavo disse que já é um absurdo isso acontecer 3 horas antes do jogo, né, deveria ser a partir da próxima rodada. Mas a partir disso, ele ainda disse que conseguiu instruir os jogadores. E por isso que teve aquela cena do Inter toda hora trocar de capitão. Né? Uma hora era do mercado partiu pro Fernando, o Fernando partiu pro Bruno Henrique. Porque cada hora o Inter tinha um jogador amarelado. Né? Teve o mercado amarelado, depois o Fernando foi amarelado, e aí depois passou, por exemplo, pro Bruno Henrique. E até por isso, o Borré, antes disso, foi amarelado, porque reclamou com o juiz enquanto ele não era capitão. Mas daí, o José Olavo também reclamou da falta de critério. Porque uma hora juntou um bolo do Cruzeiro para reclamar com o Bruno Arleu e ele não deu cartão para nenhum desses jogadores. Após isso, o Inter, às 6 horas da tarde, recebe um novo e-mail da CBF, com uma nova normativa, com uma nova mudança de regra, e ele disse que não deu tempo de ler essa parte, porque era 1 hora antes do jogo, já tinha sido a escalação, os times já estavam indo para aquecimento, e o Inter recebe esse e-mail dizendo que houve uma alteração na mudança da regra na bola na mão, que a partir de agora seria um novo estilo para ser marcado pênalti ou falta, inclusive o Inter não conseguiu se aprofundar nessa situação. E para falar, é só o Inter que está reclamando, agora no intervalo do jogo da partida de São Paulo e Atlético Mineiro, o Hulk deu a entrevista no intervalo falando que também receberam essa nova normativa e falando que aos 3 minutos do primeiro tempo ele foi conversar com o árbitro e o Hulk, que era capitão dessa partida que ele está disputando na Copa do Brasil, e ainda assim o próprio árbitro não quis falar com ele. Ou seja, mesmo sendo capitão, ele acabou não sendo ouvido. E de um outro clube que está reclamando, de um outro capitão não sendo o Internacional. Ou seja, o erro é muito mais profundo do que o Inter ou do que o Atlético Mineiro. O fato é que a CBF foi muito ruim nessa rodada, por Campeonato Brasileiro, no caso do Inter, e para os times que hoje estão na Copa do Brasil. O Inter vai fazer um novo ofício a partir de amanhã, acho que não vai ter muita solução, mas o Inter ficou muito indignado após esse empate no Mineirão, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!